Sejam todos bem-vindos à edição especial do nosso programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, e como esse ato de servir ao levar o conhecimento para a sociedade, para a comunidade acadêmica, dentro desse escopo social, tanto da minha carreira como do nosso convidado, o professor Gustavo Machado. Na mini bio e na legenda vocês vão conseguir acompanhar um pouco da trajetória dele. Tem notório saber jurídico quando nós falamos de direito constitucional, direito administrativo, muito também de direitos humanos, e que eu tenho a honra de caminhar ao lado dele como um amigo irmão. Seja muito bem-vindo, professor Gustavo. Muito obrigado, professora Rosilene. Prazer enorme estar participando dessa edição e espero que a gente possa contribuir com um debate interessante sobre temas relevantes aí do direito, né, das políticas públicas, de uma forma geral. Mas eu tenho certeza que sim. E para aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão, para te conhecer um pouquinho mais, quando nós falamos de gestão pública, a sua carreira é muito consolidada. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, com os nossos telespectadores. Ok. Bom, a minha formação, eu sou formado em Direito, né? Estudei na UFMG, aqui de Belo Horizonte. Mas também fiz um outro curso superior, ao mesmo tempo, foi o curso em administração pública. Eu sou formado pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e a minha carreira ela já tem mais de 20 anos na área de gestão pública, políticas públicas, e eu me especializei nessa área realmente de gestão das cidades, embora também tenha tido uma atuação grande, importante na minha carreira na área de segurança pública e direitos humanos. Né? Eu já trabalhei nessa área na Secretaria de Estado de Defesa Social, né, que hoje é a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Depois eu migrei para a área do governo que cuida das políticas voltadas para regiões metropolitanas. Me interessei muito pelo assunto, fiz o meu mestrado acadêmico na área e, posteriormente, eu resolvi ingressar no Poder Legislativo Mineiro. Então, eu prestei concurso em 2009 e, desde então, eu atuo na consultoria legislativa da Assembleia de Minas Gerais. Então, já lá se vão 20, quase 25 anos de Demais, atuação nessa temática. E é um demais. prazer enorme poder compartilhar com vocês essa temática, né, da gestão metropolitana e autonomia municipal, um pouco baseada na minha experiência acadêmica, mas também na experiência prática, né, porque eu já fui superintendente de assuntos metropolitanos E tem de obra Minas publicada. Gerais durante um período. E você tem obra publicada também, né, Gustavo? Então, Isso. para uma pessoa que é leiga, que não entende muito dentro dessa sua especialidade, como que a gente pode gerar essa janela de oportunidades até chegar um pouco no agente econômico? Então, vamos tentar posicionar o tema da temática, né? Qual que tem um grande impacto grande no direito constitucional, na gestão pública, mas também impacto econômico. Desde quando aconteceu a Revolução Industrial, nós passamos a ter no mundo cidades muito maiores do que as que sempre existiram. Se a gente fazer uma leitura de como que era a distribuição populacional, todos os países de uma forma geral, basicamente as pessoas viviam em áreas rurais, né? É, Se a gente pegar um censo brasileiro, eu lembro de um professor de direito civil quando a gente teve a alteração do Código Civil de 16
para o Código Civil de 2002, muitos eram contra a alteração do Código Civil, né, a mudança naquela época, e um argumento fortíssimo a favor, né, da alteração do direito civil é que o direito civil daquele período foi feito por um país basicamente rural. Em torno de 90% da população brasileira vivia nas áreas rurais, só 10% em cidades. Então, costumes, práticas comerciais, tudo muito diferente. Então, nessa época, né, antes do Brasil passar pela Revolução Industrial, basicamente a gente vivia em áreas rurais e isso era no mundo todo. E quando você tem a Revolução Industrial, as pessoas são atraídas para as cidades e essa balança se inverte. Em vez de você ter 10% da população vivendo em cidades, a gente passa a ter 90% das pessoas vivendo em cidades. Isso foi muito rápido e isso levou à formação de grandes aglomerados de pessoas, aglomerados de cidades, que não respeitam os limites tradicionais dos municípios. Você tem municípios que são menores que as cidades de fato existem. Né? E é isso que se dá o nome de região metropolitana. São cidades que, do ponto de vista fático, são uma só. Né? Se a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todas as áreas metropolitanas brasileiras, as manchas urbanas são muito maiores do que. E é ali que é o fenômeno econômico acontece, né? Toda as interrelações, as pessoas às vezes vivem num município, mas trabalham em outro, circulam nesse meio, mas você tem múltiplas prefeituras administrando uma mesma cidade. Então, isso no mundo todo gera muitos problemas de gestão pública, porque deseconomias de escala, dificuldade de se fazer um planejamento de serviços como transporte, saneamento, né? E aí cada país bola ao seu modo uma forma de superar essa fragmentação institucional, de você gerir uma grande cidade com milhões de pessoas por vários governos diferentes. Basicamente, sintetizando, esse é o tema, que é um tema que passa pelo direito constitucional, pelo direito administrativo, né? Porque você tem a questão das autonomias municipais, como que elas vão se posicionar, né? Nesse processo, como que os municípios vão ser envolvidos numa gestão regional. O E que o aí Gustavo está. tem países que criam quase que um novo governo só para gerenciar as áreas metropolitanas. O que o professor Gustavo está comentando é muito interessante, porque nós pensamos que está distante da nossa realidade e não está. Então, logo ali. Então, como nós temos, em relação aos poderes, tanto o executivo, o legislativo e o judiciário, eles são independentes, mas eles caminham ali de forma harmônica, como que eles vão distribuir essa riqueza, aí já fazendo um recorte para o programa Business Talks, como eles vão distribuir essa riqueza, potencializando aquela micro-região, e, ao mesmo tempo, lidar com os conflitos que acontecem em qualquer cidade. Então, isso acaba tendo o interesse público, mas tem também o recorte para a iniciativa privada, não é, Gustavo? Porque essas micro-regiões, os municípios, geralmente, em relação à atividade profissional, está ligado aos grandes centros, porque ele não consegue absorver. Então, tem a questão da logística, do transporte, que esse grande centro tem que retroalimentar, como se a gente tivesse uma mãe ali com seus filhos, como que ele vai lidar com todas essas situações. E o que que você vê assim de maior desafio? Então, eu fiz no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, né, sobre essa temática. E, basicamente, dois grandes modelos que você pode adotar para juntar isso que está quebrado, né, a fragmentação institucional. Londres, Nova York, Brasil,
são dois, você pode dividir em dois grandes modelos. Em um primeiro modelo, você busca a gestão metropolitana com a plena preservação da autonomia dos municípios. Você usa, você permite que os municípios liderem todo o processo e façam mais um processo de cooperação. Na outra ponta, você tem um modelo em que as autonomias dos municípios vão ser moduladas para permitir um tipo de um governo mais regionalizado, uma gestão mais regionalizada, para integralizar. Vou dar um exemplo aí que inclusive tem impacto econômico, né? Você mencionou aí a questão das micro-regiões internas, né? Existe fenômeno em áreas metropolitanas da cidade dormitório. O que é a cidade dormitório? É aquela cidade que não tem nenhuma indústria, o comércio não é muito forte, todos os empregos estão num outro centro, numa outra grande cidade. Aí essas pessoas, elas têm que se deslocar para o grande centro, elas vão para a cidade principal, trabalham, geram riqueza ali, depois vão retornar à noite para uma cidade que não tem indústria, que não tem arrecadação, o saneamento é fragilizado, o transporte, a prefeitura não consegue oferecer um transporte de qualidade porque tem menos orçamento. Então, acaba que tem um problema econômico e tem um problema de equidade, né? Em áreas metropolitanas em que o transporte metropolitano não funciona adequadamente, por exemplo, isso é um custo econômico, porque nós temos o custo do transporte público, né? O custo do transporte público para quem mora perto do emprego é muito menor, né? E quando você tem, por exemplo, múltiplos governos com sistemas de transporte próprios, você cria problemas de gestão de escala, né? Você tem sistemas diferentes, às vezes um concorre com o outro, né? Então é um problema muito sério, né? Pouco visualizado, porque a gente costuma pensar o seguinte: bom, onde que eu moro? Eu moro em Belo Horizonte, eu moro em Nova Lima, eu moro em Ribeirão das Neves, eu moro em Rio de Janeiro, no Niterói. A gente sempre se identifica com o nosso município. Mas quem vive numa área metropolitana, na verdade, é um cidadão metropolitano. Ele compartilha problemas numa escala muito superior aonde ele vive, né? E aí nessa pesquisa eu estudei esses dois grandes modelos, né, que eu chamo de um lado um modelo da gestão metropolitana voluntária, do outro a gestão metropolitana compulsória. E para fazer esse estudo comparado, eu usei um conceito. Eu fico muito feliz de ter usado essa metodologia, porque eu tenho esse livro publicado, né? Ele foi publicado em 2009, e ele é um livro relativamente bastante citado, né? A gente tem uma medição do Google de citações acadêmicas. É o livro, o livro se chama Regiões Metropolitanas, Gestão Metropolitana e Autonomia Municipal, né? E esse livro ele está disponível em todas as plataformas, na Amazon. Uma vez, Rose, eu fiquei muito feliz com o livro vendido até nos Estados Unidos. Que coisa boa. É, Por quê? Porque eu usei um conceito científico universal para fazer esse estudo comparado, que é o conceito de custos de transação, que é um conceito extremamente econômico. Ele foi desenvolvido na economia, né? Inclusive, quem desenvolveu
o conceito de custo de transação, ganhou um prêmio Nobel por isso, né? O pesquisador. E ele diz respeito ao quê? Aos custos que estão envolvidos para um negócio acontecer, que não estão ligados necessariamente à produção em si, mas a tudo que é necessário para poder viabilizar um negócio. Então, exemplos de custo de transação: os custos de cartório, os custos burocráticos para viabilizar um negócio, os custos do poder judiciário, no caso do negócio uma não ter um desfecho favorável, né? Então, são custos burocráticos inerentes a um negócio que o autor desse conceito, Douglas North, introduziu na área econômica. E ele identificou que para os bons resultados econômicos acontecerem, os custos de transação têm que ser o mais baixo possível, né? E aí, na área do direito e na área da ciência política, começou-se a se utilizar esse conceito também de custo de transação para estudos políticos e estudos de gestão pública. E foi o que eu fiz. Eu fiz um estudo comparado entre a gestão metropolitana de Belo Horizonte, que é um modelo compulsório de gestão metropolitana, com uma experiência de gestão metropolitana feita em São Paulo, no ABC paulista, que é um consórcio intermunicipal, então é uma experiência de gestão voluntária, e fiz a comparação usando qual que é o modelo que apresenta menores custos de transação para favorecer a gestão metropolitana. Entendi. Dos cases de sucesso, daqueles que a gente pode citar como referência, aqui no nosso país, qual é a capital que tem ali todas essas cidades agregadas como região metropolitana, que você vê que tem esse diferencial, que pode inspirar, inclusive, outros países? Bom, primeiramente, o Brasil, de uma forma geral, a nossa gestão metropolitana ela é muito aquém da que a gente precisaria ter, né? O nosso modelo federativo, em geral, ele aumenta muito os custos de transação para favorecer a gestão metropolitana. Para começar, porque o município no Brasil ele é um ente federado. O município ele é faz parte da federação. O Brasil foi o primeiro país do mundo que criou uma federação que não é apenas que envolve união e estados, envolve união, estados e municípios. Então, o poder do prefeito, das câmaras municipais é elevado, né? Alguns autores chegam a dizer que o município no Brasil é quase uma cidade-estado. Tem um poder de veto muito grande, né? Então, de uma forma geral, a gestão metropolitana no Brasil é extremamente é, instituições fracas, não funcionam muito bem, tá? Por conta dessa situação, né? Os acordos são os acordos são difíceis de acontecer, tá? Então o Brasil não é uma referência em gestão metropolitana, tá? Primeiro ponto. Tem países que adotam soluções radicais, por exemplo, a cidade de Toronto, no Canadá. Toronto, o que a cidade de Toronto fez? Ela fundiu todos os municípios. Foi feita uma fusão de municípios, que gerou um monte de benefícios de gestão, mas também gerou muitas insatisfações dos governos locais originários que foram extintos. Um outro muito lembrado é a cidade de Barcelona, que tem acordos de gestão pontuais muito interessantes.
Londres tem um governo metropolitano totalmente autônomo, tem uma Assembleia Metropolitana, tá? Então, nós aqui no Brasil, por conta dessa nossa condição federativa, a gente está muito aquém. Agora, nós temos algumas áreas metropolitanas aqui que se destacam a depender do setor, né? Apesar de termos muitos problemas, o arranjo institucional de gestão metropolitana da Grande Belo Horizonte é tido como uma referência, porque ele tem algumas inovações em termos de gestão que permite que todos os municípios participem, garante uma equalização de forças interessante, que inclusive acabou virando referência para uma decisão importante do STF, a ADI 1842, que é a referência paradigmática para a gestão metropolitana no Brasil. Agora, em termos de políticas públicas, uma política muito, muito impactante na área econômica é a política de transporte, de gestão de transportes. Recentemente, eu tive contato com uma pesquisa que foi contratada pela Frente Nacional de Prefeitos, e alguns dados preliminares foram divulgados numa audiência pública na Assembleia de Minas, onde foram. E eu fiquei feliz porque os pesquisadores usaram esse conceito que eu introduzi de custos de transação também nessa pesquisa, para da questão de transporte. E eles citaram alguns exemplos. Você perguntou quais são referências. Na área de transporte hoje nós temos Goiânia, temos Vitória, temos, de alguma forma, também Recife. As outras áreas metropolitanas, em geral, a gestão do transporte é bem desarticulada. O que eu estou chamando de desarticulado? Cada prefeitura tem a sua agência de transporte, o Estado mantém uma outra, e elas têm que conviver ali, com contratos de concessão distintos, eventualmente com concorrências, né, internas. E isso é muito grave se a gente pensar o tanto que o transporte é impactante para a economia, né? Porque ela envolve impactos econômicos diretos, transporte de mão de obra, transporte de cargas, congestionamentos, impacta a qualidade de vida, né? Quando você tem uma gestão de transporte muito ruim, como nós temos aqui, nós temos esses problemas todos. Então, nós vamos ter destaques pontuais, assim, né? No transporte nós temos essas cidades que se destacam. No saneamento nós já vamos ter outras configurações, né? A gente pode dizer que aqui na área de saneamento, a região metropolitana de Belo Horizonte é um destaque, porque todos os municípios e o saneamento é um serviço público municipal. A gente poderia ter uma situação igual temos no transporte, que cada município tem a sua. Vou dar um exemplo. Nós chamamos aqui, em BH, em Minas, nós temos a Copasa. Você imagina se cada município da Grande Belo Horizonte tivesse a sua Copazinha. Copasa de Belo Horizonte, Copasa de Contagem, Copasa de Betim, Copasa de. Enfim. Nós teríamos esse tipo de problema de deseconomia de escala, de gestão. Não acontece aqui. Aqui nós temos uma gestão unificada, então é um exemplo positivo. Na área de saúde, o SUS consegue contornar muito esses problemas. O SUS é um arranjo institucional que funciona relativamente bem. Então nós temos experiências pontuais, né? Agora, o grande desafio é realmente como diminuir esses custos de transação, né? Porque a tendência que a gente observa é da autonomia municipal condicionar muito as experiências, né? Então, é um desafio você fortalecer a governança metropolitana sem anular
ou mitigar a autonomia municipal. Entendi. É, e agora, assim, para as nossas considerações finais, os nossos pupilos que estão assistindo a sua live, porque eu e você, nós somos professores, o que que não pode faltar como dica de estudo deles? Tem a sua obra, que nós já fizemos referência na sua mini bio, mas o que que não pode faltar? Bom, é, quem quiser se aprofundar mais no assunto, nós temos excelentes obras na questão da gestão metropolitana, do próprio direito urbanístico, né? Do ponto de vista da legislação, é super recomendável, né, conhecer o Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal que é referência da região da gestão metropolitana. E, e do ponto de vista da. É importante salientar que essa temática também, a competência para legislar sobre regiões metropolitanas é dos estados. Então, cada estado tem as suas próprias leis relacionadas à governança de regiões metropolitanas. E, além disso, né, sempre bom lembrar os clássicos, né? Raul Machado Horta, José Afonso da Silva, que, embora sejam constitucionalistas, dedicaram lições valiosas sobre regiões metropolitanas. Nós tivemos um ex-ministro do Supremo, o Eros Grau, que também tem uma obra belíssima sobre regiões metropolitanas, se eu não me engano, a tese de doutoramento dele. Então, realmente, fica a dica, né? Que é um tema muito interessante, muito importante para as cidades brasileiras, para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, melhoria da equidade, né? E também da própria gestão econômica. Sensacional. Muito obrigada. Você foi muito generoso em colocar realmente toda essa estrutura e o desafio que tem, tanto dessa fase da estrutura do legislativo como consultor que é. E eu fiz as minhas anotações, as cidades dormitórios faz tanto sentido para a gente, né, quando vai para esse grande centro. E dentro da sua busca na gestão metropolitana, tanto a voluntária como a compulsória. E esse recorte que você fez dos custos de transação e todos esses desafios me inspirou bastante. Agora, é uma temática que nós precisamos de mais de um volume dela do Business Talks. Um é muito pouco, então eu já renovo o convite para você voltar, meu amigo irmão, em breve, para Isso é um continuar grande prazer, em grande prazer. relação à sua temática. Parabéns pela linda trajetória profissional que você tem, tanto no acadêmico, como escritor, como consultor. Me honra muito ser sua amiga. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E assim, e eu queria elogiar esse projeto, Rose, que você está desenvolvendo, um projeto de divulgação científica, divulgação acadêmica, multifacetado, né? Que mostra como que é a riqueza do direito. E eu queria agradecer mais uma vez, né? E me colocar à disposição sempre que você precisar. Eu Mas gostaria de participar, sim, tá? Eu ótimo. agradecer seus ouvintes, sua audiência também. Muito obrigada.